Eu vou exemplificar tudo isso que eu falei com um caso clínico. Então, o paciente chegou no nosso consultório por uma avaliação na área do implante. O paciente tinha como queixa principal duas agenesias de incisivo lateral superior. Então, ele trouxe para nós a tomografia, nós avaliamos a região, ele tinha passado por um tratamento ortodôntico que abriu um pouco de espaço e alinhou a linha de caninos. Então, no final, a implantodontia entra numa finalização do tratamento ortodôntico. Então, primeiro se faz todo um tratamento inicial, prévio, para que depois a gente, por final, dá parte reabilitadora. Então, faz-se todo o preparo e depois a gente entra para finalizar o caso. Então, o paciente trouxe a tomografia 3D, nós analisamos, tinha espaço entre as raízes, tinha espessura óssea, e aí nós então fizemos o escaneamento bucal e encaminhamos para a central de planejamento, que são os planners, né? Em seguida, o planner encaminhou para nós o projeto da cirurgia. E o que houve de evolução nos últimos 5, 10 anos foi que no começo o planejamento era só cirúrgico. Então os planners faziam apenas a parte cirúrgica. Nós não tínhamos o software para fazer o planejamento da área protética. Então nós recebemos, nesse caso, o projeto da cirurgia desses dois incisivos, tá? A gente avalia com e sem dente e a posição tridimensional desse implante no osso, e aí aprovamos o projeto, ok, inclusive a emergência do implante também. Depois dessa aprovação, então, desse projeto da cirurgia guiada, e nesse caso em específico nós pedimos também a confecção do provisório, porque havia uma grande possibilidade de estabilidade inicial do implante e a colocação imediata desse provisório. Então, solicitamos ao laboratório para que fizesse a impressão do modelo. Então, nós temos, ao invés de fazer gesso, nós trabalhamos com uma impressora 3D. E o planner encaminha o arquivo para o laboratório e ele imprime em 3D o modelo da boca do paciente fielmente. E aí nós podemos solicitar ao laboratório que confeccione também o provisório. Então vamos lá, recapitulando. O paciente veio com a tomografia, avaliamos a região clinicamente, fizemos escaneamento, você pode fazer a moldagem no caso, encaminhar para o laboratório, esse segundo ponto. Mandamos esses dois arquivos para a central de planejamento, ele planeja. E depois, aprovando o projeto, seguimos com a confecção do guia, que seria o guia cirúrgico. E, em alguns casos, podemos também solicitar a confecção imediata do provisório. Depois disso, agendamos o paciente, provamos o guia e medicamos o paciente pré-operatoriamente e vamos para a cirurgia praticamente com essas informações. A cirurgia é flapless, é sem incisão, então isso traz uma certa tranquilidade para o paciente no pré-operatório e no trans também. A cirurgia se torna mais eficiente, mais rápida, usamos apenas 3 brocas e aí inserimos, que eu vou mostrar para vocês aí, vocês vão me acompanhar no caso clínico, as brocas, os equipamentos. Então essa é a primeira informação que você pode ter em relação à implantodontia. Esses são os nossos recursos. E aí, depois de feita a cirurgia, como vocês estão vendo aqui, checamos o torque, né, o travamento desse implante, tanto no elemento número 12 quanto no elemento 22. Checamos que chegamos na estabilidade de 45 newtons de cada implante, né, no elemento 12 e no 22. Então, seguimos com o processo de prova do munhão personalizado, que já havia sido fresado, né, antes da cirurgia. Então provamos esse munhão, às vezes há necessidade de um pequeno preparo desse munhão, então nós colocamos um análogo e preparamos um pouquinho até acertarmos a posição ideal para esse munhão. E também com relação à parte de provisório. Feito isso, nós provamos o munhão juntamente com o provisório e começamos o nosso ajuste de rotina. Então esse paciente veio na nossa clínica por uma avaliação de implante
agenesia de 2 elementos. Sugerimos então uma cirurgia sem corte, isso favoreceu muito a aceitação do paciente e a tranquilidade também desse paciente e também a nossa precisão em termos de diagnóstico, planejamento e também de execução, tanto na parte cirúrgica quanto na parte protética. Feito isso, pessoal, você tem aí uma interação de várias áreas, então a nossa comunicação, que antes era via telefone, depois passou para celular e agora nós estamos no WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais, então tudo isso é o nosso dia a dia. Esse exemplo desse caso clínico é um processo que pode ser implantado totalmente digital ou parcialmente digital na sua clínica. Então o que é importante é você se preparar, se informar com a central de radiologia, verificar o que ele pode te conceder em termos de informação e de imagem via... Hoje a gente não imprime praticamente quase nada de exame, então nós temos aí um acesso via internet e um planejamento que é direcionado para um planner, ok? Segundo ponto, então, resumidamente, o laboratório de prótese. Verifique com ele se ele tem um scanner de bancada, se ele tem uma impressora e qual fresadora que ele tem no seu laboratório. Tem fresadoras que fresam elementos unitários, tem fresadoras que fresam elementos múltiplos e tem fresadoras que fresam arcos totais. Então tem essa diferenciação, então é muito importante você que quer estar no mundo digital ter essa comunicação com a central de radiologia e o laboratório. Feito isso, a comunicação com o sistema de implante, a fábrica de implante. Ela oferece treinamento para esses tipos de intervenções de cirurgia guiada, sim ou não? Então, procurem esses lugares de educação e se baseiem sempre, na ciência. Nós temos que atuar de acordo com a ciência. Então, a nossa atuação clínica depende muito da ciência e a ciência também depende dessa aplicabilidade que nós fazemos todos os nossos dias.